Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui com vídeos novos, mas eu quero falar sobre como que tá a evolução da Abigail em relação à hipermobilidade. Acho que faz uns 3 meses, talvez 4, que eu comentei aqui sobre a questão da hipermobilidade dela. Aproveitei e fiz uma série de vídeos falando sobre a hipotonia dos primeiros meses, sobre a questão com a língua presa posterior, a frenectomia, como essas coisas se relacionaram aí na nossa história, e a hipermobilidade, que foi uma coisa que a gente detectou mais recentemente e que muitas vezes está associada à hipotonia também. Mas aí o que aconteceu? Muita gente, obviamente, se identificou com algumas questões e querem saber como está a evolução da Abigail. Então eu vou só contar para vocês um pouquinho que logo depois que eu postei aqueles vídeos, algumas pessoas comentaram, indicando perfis de pessoas no Instagram do Brasil que falam sim sobre a relação da língua presa com o atraso do desenvolvimento motor, algumas limitações motoras. E eu fui seguir, eu vou deixar inclusive os perfis aqui na descrição desse vídeo para caso você se interesse. E eu conheci então a Lígia, fisioterapeuta do Desenvolve Criança, a Fono Andréia, eu nunca lembro sobre o sobrenome dela, e também a Janaína do Teste de Linguinha de Brasília, que é dentista. E acompanhando elas, eu pude ver várias questões que falharam aqui no nosso processo com a Abigail, e uma delas, com certeza, foi a questão da reabilitação pós-frenectomia. Nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Como elas explicam, sabe? A questão do soltar as tensões, a questão do trabalhar a oralidade com fonoaudióloga. Aqui, ó, o dentista mandou para casa e é isso, nunca nem mandou voltar para ver como tinha ficado o trabalho, né? Como tinha ficado a cicatriz, como tinha ficado a língua depois disso. Então eu comecei a notar algumas questões que eu vejo na Abigail hoje, ou que eu via nesses últimos meses, e que talvez estejam ou estivessem relacionadas à falta da reabilitação pós-frenectomia. Então, se você veio aqui e acabou acompanhando a história da Abigail em relação à língua presa e frenectomia, eu te digo, procure alguém que entenda e que vá falar sobre a reabilitação pós-frenectomia, ok? Porque hoje eu sinto assim que, com tudo que eu tenho lido, ouvido, ido atrás, eu tô correndo atrás do prejuízo da falta da reabilitação. Então, algumas coisas que eu via nela e vejo nela, eu acho que são relacionadas a isso. Mas, tô trabalhando, né, gente? É isso. Hoje eu cobro as profissionais que eu tenho acesso aqui, porque querendo ou não, a minha cidade é uma cidade pequena, e assim como é no Brasil, tem profissionais que acham que entendem, mas não entendem, dizem que entendem, mas não entendem, ou menosprezam as nossas questões. E eu digo assim, que além de tudo isso, essa dificuldade que a gente tem às vezes de querer fazer o profissional entender o que a gente tá falando, aquilo que a gente está pensando. E às vezes encontrar um profissional que você não entende, que não entende do assunto, sabe? Aquele profissional que você tem que fazer, por favor, você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tenho essa dificuldade em inglês, além de tudo, né? Então, assim, eu acabo tendo que me deslocar, às vezes, grandes distâncias para achar profissionais e acabo chegando lá, tendo a barreira do idioma e sendo um profissional que não tem todo o conhecimento que precisava. Então, eu acabei decidindo insistir nas profissionais que eu tenho acesso hoje, que é a fisioterapeuta e a fonoaudióloga que acompanha a Abigail. Então, às vezes eu trago informações para elas, eu trago assuntos, eu trago dúvidas e elas acabam meio que correndo atrás também para poder responder as minhas dúvidas e ajudar aqui com o nosso processo. Então, a questão da hipotonia e do desenvolvimento motor e da língua presa está tudo meio ligado, como eu vejo em relação a Abigail, no nosso caso. E, paralelo a isso, a gente tem a questão da hipermobilidade, que é uma questão da Abigail, toda a nossa família nela é mais exacerbado, que foi, como eu falei já no vídeo anterior, um dos motivos pela qual ela tinha dificuldade de ficar de pé e, consequentemente, andar. Antes era o atraso com o engatinhar e que a gente continuou, então, esse trabalho agora para o estar de pé e caminhar, e nós colocamos, inclusive, a órtese, né, no tornozelo dela, o braces, que a gente chama aqui, e começamos a trabalhar com isso, e aí eu quero continuar falando do desenvolvimento desse assunto. Eu tive retorno com o pediatra esses dias, com 15 meses você tem uma consulta de rotina, e eu comentei com ele então essas questões que a gente estava trabalhando com a Abigail, e ele sugeriu que eu visitasse um especialista que tem a 40 minutos da minha cidade mais ou menos, em síndrome de Ehlers-Danlos e hipermobilidade. Essa síndrome é aquela síndrome que é uma das causas da hipermobilidade extrema, não é todo mundo que tem hipermobilidade que tem essa síndrome, mas algumas pessoas têm. E o interessante de saber da síndrome, que foi o que eu perguntei pro pediatra, é que assim, a hipermobilidade em si você vai tratar no dia a dia com a fisioterapia. Mas eu queria saber se, caso ela ou nós da família tenhamos essa síndrome,
quais que são outras coisas que podem estar relacionadas, que podem surgir no presente ou no futuro mesmo. Então eu só quero estar atenta, se tem outras coisas que nós precisamos estar buscando, estar acompanhando, enfim. E daí a gente entrou na fila de espera desse especialista, que se pensa que é só no Brasil, não é, para março do ano que vem. Pois é, gente, isso já faz um mês que ela me ligou, a secretária do cara, para marcar, que isso inclusive é uma coisa que eu amo, né? Eles falam que você tem que ir para um especialista, o teu médico encaminha para o especialista e o especialista que te liga para marcar. Acho lindo isso, adoro. Mas enfim, então só para vocês saberem, a gente tá nessa fila também e acompanhando com a fisioterapeuta. O que aconteceu de diferente nesses meses? A gente já começou a reduzir o uso da órtese. O que acontece? O músculo precisa se fortalecer sozinho, certo? Ele precisa se fortalecer. Enquanto você dá suporte para ele, ele não vai se fortalecer. Porém, para você fortalecer o músculo, você tem que dar carga. Então, para fortalecer o tornozelo da Abigail, ela precisava dar carga para esse tornozelo. Só que por causa da instabilidade da junta, por causa da hipermobilidade, ela não conseguia ficar na posição necessária para dar a carga para que o músculo se fortalecesse. Então a gente precisou dar esse suporte no começo para que o músculo recebesse um pouco de carga e agora que ele já está um pouquinho mais numa posição melhor, não é 100%, mas já está um pouquinho numa posição melhor e que ela consegue se estabilizar, a gente está retirando para que o músculo comece a fazer o trabalho dele sozinho, entende? Então, teoricamente é 50% do tempo, mas eu já tenho usado menos, cada vez menos, porque eu percebi que ela prefere caminhar, eu já vou falar sobre isso, que ela tá dando alguns passinhos sem apoio. Ela prefere andar sem o brace. Eu já percebi que ela prefere caminhar quando ela está sem a órtese, sem o tênis, inclusive. É a questão do pé, né? Quando o pé tá descalço no chão, ela tem essa referência tátil, a sensação que ajuda a estabelecer a conexão com o chão e até mesmo corresponder e responder com os seus músculos. Então, eu já percebi que ela prefere bastante isso. Porém, o que acontece? O pezinho dela é minúsculo, ela tem essa instabilidade no tornozelo, então, para ficar em pé sozinha, sem apoio, ela tem muita instabilidade. Então, ela levanta e ela anda já sem apoio alguns passinhos, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando ela tem que parar ou antes de andar, ela não consegue ficar muito tempo parada, em pé, equilibrada, porque falta essa estabilidade. Quando ela está com o tênis, ela consegue ficar mais, porque o tênis tem a sola maior, além da órtese que dá sustentação, então ela consegue ficar mais tempo em pé sem apoio. Então, a gente está trabalhando aí, tentando equilibrar todos esses pratos para tentar ajudá-la, para que ela possa desenvolver isso. Agora, sobre os passinhos, então. Ela deu os primeiros passinhos dela sem apoio agora com 1 ano e 4 meses. Primeiro foi bem aquela coisa, vem comigo, vem comigo. Daí deu 2 passinhos e se jogou no meu colo, 3 passinhos e se jogou no meu colo. E assim foi, 4 passinhos e se jogou no meu colo. Mas agora, já faz acho que uns 10 dias, mais ou menos, desde os primeiros passinhos, talvez um pouco menos. E ela já tem tido mais coragem de ir, mesmo quando a gente não tá chamando, sabe? Por exemplo, eu falei assim, você não quer pegar teu livro? Em vez de ela descer e engatinhar, como é a preferência dela, ou era a preferência, ela tem tido mais coragem de ir andando. Inclusive quando não tem ninguém do outro lado para segurar. Talvez a gente possa separar, assim, que ela já conseguiu dar uns 10 passinhos sem apoio. Acho que já, algumas vezes. A gente estava no parquinho, por exemplo, ela saiu do escorregador e quis ir andando para outra parte, sem que ninguém falasse nada, inclusive no chão, que é bem desnivelado, porque se você olha de longe parece umas lascas de madeira, mas é uma lasca de emborrachado, assim, então ele é difícil de dar estabilidade. E ela fez isso. Uma outra coisa também que a gente já percebeu é que ela tem conseguido melhorar as paradas dela. Então, como eu falei, talvez 1/3 das vezes ela ainda cai no meio do caminho. Ela tá indo, não consegue chegar e colapsa, assim, sabe? Cai, desmorona. 1/3 das vezes ela consegue chegar e quando percebe que vai cair, ela consegue baixar devagarinho. E ainda 1/3 das vezes ela consegue, quando ela percebe que ela vai cair, ela consegue dar uma parada, se equilibrar e continuar. Então, eu acho que tá um bom número, né? Para uns 7 dias, 10 dias mais ou menos que ela tá caminhandinho. Acho que eu tô feliz com isso. Mas como eu falei, ela ainda tem essa dificuldade no stand, né? No parar, no ficar parado. O que é incomum, porque normalmente a desenvolvimento comum da criança é o quê? Primeiro ela fica em pé sem apoio, né? Fica um tempo em pé, dança, balança, faz aquelas abaixadas, né? O agachamento sem apoio e depois ela começa a andar. Então a Abigail não teve essa fase. Essa fase ainda dela ficou esse gap. Que eu sei que é por isso, então, que ela tem essa dificuldade no andar, essa falta de estabilidade. É aquela coisa, a gente pula etapas, a gente não consegue que a criança desenvolva todos os grupos musculares para que ela chegue
no pleno desenvolvimento, né? Então eu sei que esse é o problema atual e que a gente tem que focar nisso agora, trabalhar nisso. O que é um desafio, porque ela não quer, né, ficar parada a partir do momento que ela aprendeu a andar. Ela quer o que é mais confortável. E é mais confortável para ela ficar se movimentando, ficar engatinhando, do que ficar em pé. Então a gente tem essa luta aí. Aproveitando só que eu tô falando desse assunto, a gente comprou aquele andador, então, aquele walker da Fisher-Price, que eu diria que é um empurrador e não um andador, né? Eu até comentei no Instagram, quero deixar esse alerta aqui, que ele pode ser um instrumento meio capcioso, assim, meio tricky, né? Porque a criança pode querer se apoiar para levantar ou para andar e ele escorregar e ela cair de cara no chão. Então, esse não tem trava na roda da frente, mas existem alguns que tem travas nas rodas para que você possa estabilizar a velocidade que você quer. Esse não tem. Mas eu só comprei para Abigail. Primeiro, aqui nos Estados Unidos é muito barato de comprar. Eu comprei num brechó novinho por $10, né? Então, assim, eu comprei depois que ela já estava nesse processo de começar a andar. Por quê? Porque ajuda ela a ficar na posição que dá carga para o músculo, mesmo que ela ainda não consiga sozinha fazer isso. Então, eu preciso aumentar as oportunidades dela estar em pé, estar treinando esse músculo do tornozelo. Então, é claro que eu pego na mãozinha dela, ando para cima e para baixo com ela dentro de casa, fora de casa. Mas como tem essa opção extra, então ela começou a ficar muito mais em pé, muito mais caminhando por causa do andador. E eu vi que ajudou bastante ela na questão do fortalecimento do músculo e na coragem também de andar sem o andador, sem esse empurrador da Fisher-Price. Então, por isso que ajudou. Eu falei da Fisher-Price que eu comprei, mas tem várias marcas e tem inclusive essa marca também que eu não lembro o nome, mas você pode pesquisar, que tem a trava, que daí é menos perigoso, principalmente se a criança está começando a andar. Para Abigail, eu só dei depois que ela já tinha essa noção de que ela já tinha essa noção de equilíbrio, de estabilidade, ainda que ela não tenha a capacidade plena de fazer isso, ela já tem a consciência. Então ela consegue perceber se o negócio está escorregando e não ir, sabe? Algo que normalmente quando a criança está começando a ficar em pé ou andar sem apoio, ela não tem ainda. Então, por isso que só queria deixar esse alerta. Mas para nós foi de grande ajuda. Eu percebi isso, sabe? Ajudou ela a ficar mais tempo de pé, fortalecendo esse músculo que ela precisava. E eu percebi que deu para ela, aumentou a preferência dela em caminhar em vez de engatinhar. Inclusive, aconteceram algumas vezes dela ir até o andador engatinhando, levantar com o andador e daí começar a usar o andador para ir em algum outro lugar, inclusive para ir para a porta de casa pedindo para sair. Agora, essa é a onda do momento, ficar pedindo para andar lá fora com o andadorzinho dela. Mas é isso, então só para contar como está sendo essa evolução, a gente segue com a fisioterapeuta com a intenção de dar a ela estabilidade, o nosso foco, né? Estabilidade para caminhar sem apoio, com segurança, enfim, estamos trabalhando isso aí. E em paralelo a isso, só a fono teve uma grande evolução. Eu não me lembro se eu já comentei aqui, mas depois que a gente começou com a fonoaudióloga, eu percebi a redução de alguns sintomas que, como eu falei, depois que eu comecei a ler mais no Brasil a respeito, eu percebi que eram sintomas que ela tinha que ainda estavam relacionados à falta de reabilitação pós-frenectomia. Por exemplo, ela ficava muito com a boca aberta. Ela ficava muito com a língua para fora. Desse jeito. Ela não fazia alguns sons com a língua. Ela não colocava a língua para fora muito. Era muito difícil ela colocar. Ela sofria, incomodava muito para ela para mexer na bochecha dela na hora de escovar os dentes. Algumas questões que depois eu fui relacionando com a questão da frenectomia por estar lendo mais a respeito. E depois com a fono, mesmo a fono não tendo muita terapia manual, não mexendo muito e tal, só com os exercícios e as coisas que eu tenho aprendido na internet, eu percebi que ela melhorou muito. Ela tá ficando com a boca fechada, exceto quando ela tá com o nariz entupido. Ela tem colocado muito a língua pra fora, assim, fazendo sonzinhos diferentes. Ela tem me imitado bastante quando eu faço essa questão do ela me imita bastante. E ela também começou a melhorar essa questão da língua para dentro, né? Então não fica mais com a língua para fora. A única questão que eu ainda percebo é que a postura da língua, ela precisava elevar um pouco mais. E eu ainda vejo que não eleva tanto, principalmente na hora do repouso, não fica na posição correta. E daí aquela coisa, né? Profissionais que a gente tem acesso e que às vezes não entendem muito. Eu falei isso pra Fono, a Fono falou, ai, para de se preocupar com isso. Mas eu me preocupo. Enfim, vamos tentando fazer o nosso melhor. Eu sigo tentando aí achar talvez profissionais que entendam mais na minha área, na minha região. Mas o que importa é que eu vejo uma evolução significativa nela, percebo ela crescendo muito e tô muito, muito, muito feliz. E eu só queria compartilhar porque muita gente me pergunta, pessoas que compartilham do mesmo problema, pessoas que compartilham dessas preocupações com seus próprios filhos, então tá aí um feedback de como está a evolução da Abigail.